Olá, este é o Ciência ao Ponto, um podcast que busca descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Neste episódio nós vamos falar sobre um jogo idealizado por uma professora dos cursos de graduação e mestrado em Psicologia da Univale. O mesmo foi criado para ser um recurso terapêutico que aborda o tema da sexualidade com adolescentes. Seja bem-vinda, professora Juliana Vieira Almeida Silva, pós-doutora em Psicologia pela Universidade de Algarve. Prazer te receber aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Cati. Olá a todos. Eu que agradeço esse convite, muito especial estar aqui contigo novamente em outro programa. É isso mesmo. E vamos conversar um pouquinho. A gente costuma, no começo do podcast, apresentar os nossos convidados. E contigo não vai ser diferente. Quero que tu conte um pouquinho da tua trajetória enquanto profissional da psicologia, psicóloga, né? Pesquisadora. Tem vários livros publicados. Como é que começou essa tua trajetória? Cati, então quando eu entrei na psicologia, eu já gostava da pesquisa. Só que na minha época, a pesquisa numa universidade particular era muito restrita. Então eu fazia mais projeto em extensão. Mas mesmo assim, eu ajudava os meus professores na época nas dissertações, nos mestrados e doutorados que eles faziam. Depois eu fui para o mestrado, fui para o doutorado e fui também... Depois eu me encorajei e fui para o pós-doutorado. Então, mas nesse período todo, eu sempre fui desenvolvendo pesquisa. Desde pesquisa sobre diferentes assuntos. E agora, sendo professora do mestrado, a gente está sempre realizando pesquisa e como professora também da graduação, a gente desenvolve os trabalhos, né, de iniciação científica. Então, como se diz, a minha veia não tem como fugir da pesquisa. E é algo que eu sempre gostei, e isso eu aprendi também muito com o meu professor do doutorado, pensar na teoria, e como eu sou também psicóloga clínica, pensar na teoria, mas como a gente pode estar aplicando. E no mestrado em psicologia, que o nosso mestrado é profissional, a gente sempre precisa pensar num produto no qual a gente precisa estar criando. Então, por que não pensar em recursos terapêuticos, pensar em jogos? Então, eu estou sempre pensando nisso. Muito legal. Pensando naquilo. Verdade, pensando naquilo. E eu queria que tu contasse um pouquinho do início dessa história, porque a gente vai falar desse jogo terapêutico, mas quando que você constatou a necessidade de fazer um jogo especificamente para esse público, que é um público que está numa época hiper desafiadora da vida, que é a adolescência, todos nós já passamos por isso. E como é que surgiu essa ideia? Foi com base nas tuas vivências realmente, tanto de sala de aula como também do consultório? Então, Cati, esse jogo, né, que agora é chamado de um recurso terapêutico, porque ele não tem uma dinâmica de tabuleiro, uma dinâmica de jogo, né? A mecânica dele não é de jogo, é de um recurso terapêutico, no qual a gente usa cartas para ter informações do adolescente. Começou com um trabalho de iniciação científica aqui na Univale, no curso de psicologia, com a aluna Maiara e com a aluna Célia, que agora são psicólogas. A Maiara não pôde estar hoje, no momento ela trabalha no C. Então a gente fez esse recurso terapêutico pensando em adolescentes com TEA, com transtorno do espectro autista. Vê como que foi migrando esse jogo. Mas era para adolescentes, pensando em sexualidade, mas como se diz assim, para participantes específicos com TEA. Só que daí é um jogo de tabuleiro. Então, esse jogo de tabuleiro era para trabalhar esse tema de sexualidade. Só que aí veio pandemia, tudo mais, a gente mandou para editoras, ficou um jogo muito caro, porque tabuleiro é um jogo e ficou um jogo com muitas informações. Até que a gente daí foi reformulando. Teve a editora Terapia Criativa, que ficou com muito interesse nesse jogo. Só que daí a gente já foi mudando e pensando em não fazer mais para a TEA, até mesmo antes de mandar para essa editora. Então a gente pensou em passar mesmo para fazer para adolescentes. Porque até mesmo um adolescente com TEA nível 1, ele poderia se beneficiar muito bem com esse jogo. Desde que o terapeuta vai ali trabalhando com ele.
Então, a gente pensou, não, vamos fazer de forma, né, para adolescentes. Ampliar o público. Isso mesmo. Então, foi dessa forma que a gente foi pensando, e porque sexualidade, eu também, né, trabalho com vários adolescentes, e ainda, por mais que a gente esteja em 2023, é um tema tabu. Muitos pais não sabem falar. Tem na internet? Tem, mas também tem muitas informações atravessadas. Tem muita coisa assim que não tem nada a ver com uma resposta científica. Então a gente pensou assim, vamos trazer respostas, conhecimentos científicos de uma forma para atingir com uma linguagem para o adolescente, né? Numa vibe do adolescente. Eu quero mesmo puxar esse gancho daqui a pouquinho, mas eu quero também, professora Juliana, falar a respeito da importância do que é feito na academia. Esse trabalho surgiu por conta de um trabalho de iniciação científica e que se transformou num projeto grandioso que vai auxiliar várias pessoas. No teu ponto de vista, como é que estão os alunos em sala de aula tendo essas ideias? Como é que é para ti, enquanto professora, ver ideias tão boas sendo criadas e sendo ali um motivo de orgulho mesmo, né? Vivenciar isso tão próximo dos alunos. Né? Eu até me arrepio, né? Eu acho o máximo. Eu fico muito feliz. Eu digo, de vez em quando eu coloco assim, o orgulho da prof, até nas redes sociais. Porque eu fico muito feliz. Porque eu vejo alunos como a Maiara, como a Célia. A Célia não quis dar continuidade, ela acabou não entrando nesse projeto. Mas a Maiara, assim, eu quero continuar, eu quero fazer. A gente fez toda uma modificação do projeto inicial. Então, é muito gostoso de ver um projeto de TIC, né, de trabalho de iniciação científica, e se tornar real, se tornar concreto e poder, né, nosso objetivo, e a gente está vendo já isso, que a gente está tendo feedbacks, que está beneficiando uma população aí de adolescentes, né, e terapeutas também têm um recurso, porque não tem. A gente sabe que tem muitos recursos para crianças, para adultos, mas falta ainda recursos para adolescentes. Muito bacana falar desse público específico, dos adolescentes, porque é uma forma, esse recurso terapêutico é uma outra forma de tratar assuntos que vão estar no consultório dos psicólogos no dia a dia. Do teu ponto de vista, qual a importância de fazer algo assim que seja tão bacana para que eles possam realmente expor seus sentimentos? Do teu ponto de vista, enquanto psicóloga e pesquisadora, é realmente uma forma de fazer com que eles se sintam mais à vontade para falar desse assunto? Isso mesmo, Kati. É bem esse o objetivo, porque eles podem se expressar de uma maneira que eles se sintam conversando com um amigo, com uma amiga. Porque para não ficar aquela lacuna, aquela parede, estarem conversando com um adulto. Então, para que eles consigam serem eles mesmos e de uma forma de brincadeira. Porque tem o eu já, né? Eu nunca, né? Que é a mecânica do ou eu aceito o desafio. Uhum. Então, eles riem. Porque eles ficam sem graça, eles ficam achando que é engraçado. Então, eles vão entrando na brincadeira, nesse recurso lúdico, vão se envolvendo. Eu brinco que é mais ou menos igual o Big Brother. Entra, vê as câmeras, daqui a pouco estão lá. Né? Estão lá na brincadeira e nem percebem e vão falando além. Além, daqui a pouco, eu deixo até as cartinhas de lado, eles já estão falando outras coisas que eu nem estou perguntando e que são informações bem importantes. Muito bacana, porque esse é um recurso terapêutico que, para o pessoal que está nos acompanhando pela TV, pode acessar lá no youtube.com/TV Univale. É um material que toda a parte visual dele é muito atrativa. Como é que vocês elaboraram isso para que realmente chamasse a atenção desses adolescentes? Então, eu digo que essa editora, a dona da editora é psicóloga. Então, ela tem uma filha adolescente, ela é muito preocupada com isso. Como também as outras editoras no qual eu trabalho também são sempre muito cuidadosas. Então, sempre existe um olhar para isso. E a gente também, enquanto psicóloga, também tem esse olhar de atingir o público. Se a gente vai fazer algo para o adolescente, tem que ser algo que seja atrativo para o adolescente. Não adianta eu fazer uma coisa, sei lá, sem graça, que nem mesmo para o adulto, né? Hoje em dia, a gente precisa ver algo que seja com a linguagem, com toda a parte do diagrama,
seja voltado e a linguagem, a mecânica também que seja de acordo com o adolescente. Então, a gente pensa muito nisso. Então, foi uma mecânica até mesmo que foi... Há um ano estava esse jogo que estava rolando nas redes sociais. Então, a gente usou esse jogo, que era um jogo que os adolescentes criaram, para inserir nessa mecânica. Muito legal. E o nome No Sigilo, ele sempre foi esse nome? E de onde veio essa inspiração? É justamente para que saia do sigilo um pouquinho e que tenha uma conversa mais informal sobre isso? Isso mesmo. Então não tem como essas linguagens vibe, vamos relaxar, do próprio adolescente. Então agora, no sigilo é algo que é uma linguagem que os adolescentes estão usando. Então pensar em sexualidade... Então, tem muito a ver do sigilo, do tabu. Então, esse nome foi pensado nesse sentido. Muito bacana, porque falando um pouco da parte mais séria desses assuntos que envolvem os adolescentes, a gente pode falar aí de abuso sexual, de violência doméstica, de várias questões que estão relacionadas. E é importante que eles tenham essa visão, né? De que podem realmente falar sobre isso com certa naturalidade e também identificar alguns problemas no dia a dia deles, né, Juliana? Com certeza, né, Kátia? Assim, é importante porque... Por mais que hoje o adolescente ele é informado, mas tem muita coisa que às vezes ele também não traz em psicoterapia. Ele não se dá conta até mesmo que aquilo pode ser um problema. Até como a gente estava conversando anteriormente, até que ponto que aquele comportamento, sei lá, do meu ficante, do meu crush, do meu namorado, da minha namorada, é um comportamento saudável, não é? Então, e quando eu estou envolvido com alguém, esse limiar fica meio, às vezes, ou quando eu estou apaixonada por alguém, até que ponto que isso é respeito, não é? Então, ali, nesse ambiente, aonde que pode ser visto, pode ser pensado, pode ser refletido de uma maneira... que não precisa ser uma maneira pesada, mas pode ser uma maneira refletida, esclarecida, e precisa ser falada, ser discutida, ser saída do sigilo, né? Ou no sigilo ali. Ou no sigilo. Eu estava dando uma olhadinha nas cartas ali antes da gente começar a entrevista, e tem também umas cartas direcionadas aos pais, onde que os pais entram nessa conversa. Os pais também podem, ou pode fazer também um momento com os pais, ou podem fazer um momento separado também com os pais. Pode ser conversado também com os pais, mostrando as cartinhas para eles. Até para ver o quanto que os pais conhecem desse tema. A gente pensa que os pais sabem sobre isso, muitos pais não tiveram informação. Então, quantos pais aí de algumas gerações que não tiveram? Estão indo à luta, né? Procurando hoje. Claro que hoje é fácil a gente ter informação, mas aí a gente pode discutir com eles nesse momento terapêutico, usando as próprias cartinhas e até mesmo eles sabendo o que o psicólogo está fazendo com os filhos. Mas ali tem cartinha também para o adolescente, pensando se ele fosse pai, o que ele faria naquela situação. Para ele também pensar, porque às vezes ele julga a atitude do pai. Mas se ele fosse... Porque se a gente pensa hoje, o adolescente, até pela Organização Mundial de Saúde, 20 anos. Então a gente pode... E também tem adultos com cabecinha de adolescente, que também a gente pode estar utilizando o recurso terapêutico. Com certeza. Juliana, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso podcast. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Pode ser? Claro, Kátia. Voltamos já então com Ciência ao Ponto. Não sai daí. Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção, a de transformar. Seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia. Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização, da profissão
com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto. Neste episódio, falamos sobre um recurso terapêutico bem bacana voltado para falar sobre sexualidade com os adolescentes. Comigo neste episódio, a pesquisadora, a psicóloga, a professora Juliana Vieira Almeida Silva, ela que é pós-doutora em psicologia. Estamos falando a respeito dessa temática e desse recurso terapêutico que foi elaborado dentro da universidade, por egressas, pela professora Juliana. E eu gostaria de saber, de forma bem prática, como que esse jogo pode ser aí utilizado pelos profissionais, enfim, para o pessoal que é da área de atuação e que trabalha com esse público adolescente. Kati, é um jogo, né, um recurso bem simples, onde é separado as cartinhas. Então tem as cartinhas do eu já, eu nunca e dos desafios. E daí tem as cartinhas aqui, no qual a pessoa, o adolescente pode usar, né? O eu já, eu nunca, que vai apresentando. Se quiser, também não usa. Então, o psicólogo pode ficar com as cartinhas, o adolescente também. Fica ali, né, em cima da mesa, ou fica com o próprio adolescente, e ele vai tirando as cartinhas e vai dizer se ele ou já, ou ele ou nunca, ou se ele aceita o desafio. Então, se ele disser que ou já, ou que ou nunca, tudo bem, né? E aí vai ser discutido a partir disso. Se ele falar que prefere o desafio, ele vai ter que fazer o desafio. Então, tem diversas perguntas sobre desde o que gostaria de mudar no seu corpo, qual é o relacionamento com seu namorado, com seu parceiro. Então, tem sobre várias perguntas que vão explorando sobre a sexualidade, tá? De forma geral. Perfeito. No bloco anterior você falou que pela Organização Mundial da Saúde o adolescente chega até os 20 anos, mas esse jogo ele é feito a partir dos 13, né? Esse é o público-alvo para esse material. Isso mesmo. Só que hoje a gente colocou isso, porque a gente precisa de uma data. Se a gente for pensar, a adolescência começa a partir dos 12 anos. Só que a gente já vê uma precocidade, principalmente se for pensar em sexualidade. Se o profissional perceber que pode estar utilizando, ele fica à vontade. A gente colocou como uma normativa que a gente precisa, uma orientação. Se o profissional perceber, e o profissional também pode selecionar, Kati, as cartinhas, não precisa fazer todas. Porque, por exemplo, tem cartinhas sobre relação sexual. Se o adolescente nunca passou por uma relação sexual, quiser tirar, tira. Ou trabalhar como hipótese. Se passar por uma relação sexual, como seria? Então, assim, vai ficar a critério usar a criatividade para trabalhar com esse recurso terapêutico. E por isso a importância desse recurso ser utilizado pelo profissional de psicologia, até porque ele vai fazer essa análise, até qual ponto esse adolescente está, no que ele está vivenciando, conforme os relatos dele ali naquele momento, né? Isso mesmo, se ele está preparado ou não. E até, assim, pensando, quando a gente pensou, a gente orientou muito mais para ser usado com profissionais da saúde. Seria, assim, muito mais voltado para a psicologia, mas, por exemplo, assim, um sexólogo, que tem também muito conhecimento em sexualidade, também teria a possibilidade de usar esse material. Então, assim, precisa ter também bastante cuidado para não ser uma arma contra, né? Um tiro do pé do profissional. E até mesmo para saber, assim, qual momento. Porque, vamos supor, eu atendo um adolescente que é muito tímido e eu já começo a falar sobre isso. Então, ao invés de eu trazer o adolescente para mim, eu afasto esse adolescente. Então, esse é todo o cuidado, como tu falasse, que a gente, na psicologia, a gente já tem essa sensibilidade. Muito bacana. E é interessante a gente voltar falar um pouquinho dos pais, né? Da importância deles nesse movimento. Como a gente comentou no bloco anterior, às vezes tem uma resistência de, meu filho não faria isso, ele tem só
14 anos, 15 anos, enfim. E é importante, nesse caso, uma orientação tua enquanto profissional da área da saúde. O que você diria para os pais que estão nos ouvindo neste momento e que estão lidando com essas situações da adolescência, que, como a gente falou, é tudo muito desafiador nessa época, tanto para os pais como para os filhos. O que você diria enquanto profissional da área? Converse, Kati. Converse com seus filhos. Largue um pouco o celular. Tanto o adolescente como os pais, e aproveite o tempo de qualidade, converse com os filhos sobre tudo, sobre drogas, sobre o que está acontecendo na vida desse adolescente. Saibam, tenham interesse, informe, fale sobre doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Os adolescentes acham que a AIDS hoje não existe mais. Então, assim, tem muita fantasia. Então, é muito importante que os pais esclareçam, conversam. Não é ficar dando sermão da montanha, não é ficar falando. Frases curtas, perguntem, façam até quiz para o adolescente. Mas veja o que ele sabe, né? Converse. Eu acho que assim é o melhor caminho ainda, é o diálogo. E puxe do adolescente. O adolescente, às vezes, fica mais no monólogo, sim. É massa, legal, já sei, pai, não precisa falar sobre isso, mas vai puxando, saia numa voltinha, pergunte. Então, assim, vai sabendo sobre o que o adolescente, o que o seu filho, sua filha tá pensando, né, sobre as coisas, sobre o mundo. Que essa é uma fase que é muito cada um do seu quadrado, né? Quem foi adolescente deve saber disso, deve se identificar. Eu no meu quarto, com o meu grupo de amigos, é as músicas que a gente gosta de ouvir, é o que a gente gosta de conversar, as pessoas que eu confio, aquelas selecionadas. Então, criar esse vínculo também, né, professora? Isso mesmo, Kati. E essas pessoas que eu confio, às vezes, não são as mais confiáveis. Então, tem adolescentes que se envolvem com bons adolescentes, que acabam contribuindo, ficando ali numa rodinha de amigos, que conseguem conversar sobre isso. Eu atendo adolescentes que têm trocas muito legais entre grupos, até de falar, eu beijei, eu tô com vontade de transar, como que é, né? Então, eles conversam entre si. Só que tem outros que já têm pensamentos diferentes. Então, que acabam influenciando outros e que acabam tendo comportamentos que não são muito saudáveis. Uhum. Então, é importante conversar. Com certeza. E é muito interessante, voltando a falar um pouquinho da parte científica, em sala de aula, o interesse dos alunos da área para essas questões, que são questões super relevantes e, como a gente falou, vem para agregar bastante com relação a esse debate dentro da psicologia, principalmente, né? Com certeza. Então, e a psicologia tem muito disso, Kati. Eu vejo assim, como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com comportamento, trabalha com os pensamentos. Tudo é possível transformar num recurso. Saiba a gente operacionalizar. Então, tudo a gente pode fazer ciência e transformar num recurso terapêutico científico. Uhum. Então, é muito viável fazer essa união teoria e prática. Então, é algo que o aluno não fica só no campo da teoria, ele vê isso se materializar e vê isso aplicar. Então, na clínica de psicologia, eu levo esses recursos aqui na Univale e os estagiários, eles têm a oportunidade de aplicar esses recursos com a nossa comunidade. Muito legal. E esses recursos, eles vêm também para quebrar um outro tabu com relação à terapia, né? Ao consultório de psicologia, do contato, de que é muito diferente daquilo que as pessoas falam e pensam, né? Que não tiveram contato com isso, que são possibilidades completamente diferentes, né, prof? Ótimo, Kati, isso mesmo. Porque a gente, às vezes, que está no mundo da terapia, já sabe que não é aquela coisa assim, parece de outro mundo, né? De ET, né? Ir no psicólogo. Isso mesmo. E aí, os adolescentes se divertem por ver que tem outras formas que não precisa ser só o diálogo, para que seja trazido sentimentos, pensamentos numa sessão terapêutica. Mas tu me corrige se eu estiver errada, mas eu percebo que isso vem mudando nessas novas gerações. Tu acredita que a galerinha que tá vindo aí, essa geração de adolescentes e tal, eles têm visto com outros olhos a terapia, não?
Tem, Kátia, assim, ó, cada vez, eu já te digo assim, ó, que há bastante tempo eu atendo adolescentes que pedem terapia. Antigamente eu tô 22 anos formada. Antigamente eu atendia adolescentes que vinham porque os pais traziam. Hoje, já há um bom tempinho aí, eu acho que mais de 5 anos, muito mais, eu atendo adolescentes que vêm porque eles querem vir. E é maravilhoso, porque é muito melhor a pessoa fazer terapia, qualquer um. Fazer terapia porque quer, do que porque está ali mandado pelos pais. Porque então, alguém disse que ele tinha que ir, né? Isso, porque é obrigação. Então, é um outro processo. E é um processo muito mais rápido. E o que isso contribui para a vida desse adolescente que toma essa decisão e que tem o apoio dos pais na hora de procurar essa ajuda terapêutica? Eu sou suspeita em dizer, porque eu já tenho oportunidade, Kati, de ter atendido criança que veio me procurar enquanto adulto ou veio me procurar enquanto adolescente que foi meu adolescente e agora é meu adulto, que veio me procurar depois em outro momento da vida. E eu já vejo a diferença. E eles mesmos falam. Então, assim, é muito transformador. Assim, tipo um efeito borboleta. No sentido da pessoa ter um autoconhecimento, da pessoa ver o que ela sente, nomear as emoções, ver os sabotadores, ver as armadilhas da vida. Eu sou maravilhada assim, com isso. E dos relatos que eles trazem mesmo. Uhum. É a representação de uma vida um pouco mais leve. Isso mesmo. E cada vez com menos complicações em todos os sentidos, desde a sexualidade, como às vezes no trabalho, como nos estudos, em relacionamentos. Porque a gente sabe aí que os nossos jovens e adolescentes sofreram muito na pandemia. Então, assim, eles se fecharam muito. Então, e a psicoterapia foi uma maneira deles conseguirem trabalhar certos conflitos, ansiedade, depressão, que surgiu muito aí nesse período. E ainda tem o reflexo disso. Com certeza. Professora Juliana, a gente está caminhando para a reta final desse episódio do podcast, mas antes eu quero que você deixe os contatos para quem quiser ter acesso, né, a esse recurso terapêutico, profissionais da área, enfim, estudantes da área da psicologia que queiram saber mais como que as pessoas podem ter acesso a esse material e principalmente as pesquisas, enfim, que vocês fizeram a respeito dessa temática. Kati, então eu vou indicar a terapia criativa, tá? Se quiser entrar no meu Instagram, que é @IBTCC, que é o Instituto de Terapia Cognitiva Comportamental. Aqui lá tem o próprio recurso terapêutico, mas é a terapia criativa. A editora Sinopse também tem, e outras como se diz assim, em outros lugares também tem a venda. Então, assim, e lá no meu instituto, eu também sempre, e aqui na universidade, a gente está sempre fomentando, informando as pesquisas realizadas. Perfeito. Eu quero desde já agradecer imensamente a tua participação. Nós teríamos várias outras pautas para falar a respeito desse assunto, mas tenho certeza que a nossa audiência ficou muito satisfeita com essa conversa, por poder entender um pouquinho melhor esse super trabalho que vocês fizeram. Parabéns pela iniciativa e obrigada por estar aqui com a gente contando um pouquinho em detalhes do No Sigilo. Eu que agradeço, Kati, né? Eu agradeço pelo convite, eu agradeço a audiência, eu agradeço a parceria da Maiara, a Célia que contribuiu, a editora, a Terapia Criativa e todos que nos apoiaram aí nesse processo, e a própria universidade que está aí sempre apoiando, né, na realização das pesquisas, que a gente pode ajudar tanta comunidade. E os adolescentes ainda mais. Com certeza, né? Eles agradecem e muito. E esse foi então o nosso Ciência ao Ponto de hoje, aqui no Sistema Educativo de Rádio TV Univale. Lembrando que esse episódio e os demais você pode acompanhar e assistir na íntegra lá no youtube.com/TV Univale. Obrigada pela audiência e até o próximo.